Vez ou outra, a gente se depara com palestras espíritas que fazem menção aos cristos planetários. Essa categorização, digamos assim, seria uma comunidade de espíritos puros. Essa ideia se popularizou bastante a partir de afirmações feitas pelo Espírito Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Mas nós vamos ver aqui que o buraco é mais embaixo, porque há afirmações desse tipo na obra de Allan Kardec. Muito embora essas afirmações estejam presentes nos textos kardecianos, eu quero chamar a atenção para a postura de Kardec em relação a essas afirmações. Em outras palavras, nós vamos entender por que é que Allan Kardec nunca pegou corda nesse tipo de coisa, beleza? Antes de vermos aqui alguns textos, eu quero trazer aqui uma fala do Haroldo fazendo menção à obra A Caminho da Luz. Deixa eu mostrar aqui, porque o Haroldo, como palestrante, como todo bom palestrante, é movido por um certo entusiasmo na sua exposição. E nós vamos ver que, como nós já vimos em outras oportunidades, que a depender do tema, a depender do assunto, o entusiasmo não é muito interessante. Eu faço essa observação para que a gente, a partir dessa percepção relativa ao entusiasmo, faça a comparação com a postura de Allan Kardec em relação a essas afirmações, beleza? Justamente para que a gente aprenda com ele a ter prudência, a ter moderação na hora de fazer determinadas afirmações ou na hora de repetir determinadas ideias, beleza? Então vamos lá ver o que é que o Haroldo diz, só um trecho para a gente pegar aqui a ideia principal, beleza? Vamos lá. E nesse capítulo Gênese Planetária, Emmanuel inicia falando sobre as tradições do mundo espiritual. O primeiro capítulo diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos de quem? Da comunidade, se conservam, olha o verbo que ele utilizou, se conservam, ou seja, não sai da mão deles, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vamos dissolver, que é muita informação. Primeiro ponto: coletividades planetárias. Então não é só da Terra. De todos os orbes do sistema solar. Porque eles... Bom, por aí a gente já tem uma ideia. O ponto aqui qual é? Mais do que a verdade dessa ideia, eu quero mostrar aqui a postura de Allan Kardec em relação a ela. Essa postura, inclusive, tem a ver com a nossa limitação na apreensão de determinadas ideias. Limitação essa que também estabelece o que é necessário ou não a fim de que nós estejamos alinhados com o objetivo do Espiritismo. Em outras palavras, qual conhecimento é interessante a fim de que com ele nós progridamos a partir das nossas reflexões que desembocam em vida vivida, qual conhecimento é interessante nesse sentido,
quais conhecimentos apenas fazem parte de uma espécie de masturbação intelectual a partir de especulações místicas. Esse é que é o ponto. E é exatamente esse o caso, a partir de afirmações do tipo: esses espíritos se reúnem no sol, etc. Vejamos aqui alguns textos a fim de embasar essas afirmações que eu estou fazendo, beleza? Vamos aqui primeiro chamar a atenção para o fato de que os espíritos puros, essa primeira classe, classe única, como o texto nos mostra, faz referência a vários espíritos. Sendo Jesus Cristo um espírito puro, é claro que ele não é o único, afinal de contas, nessa primeira ordem, há vários espíritos dessa categoria, dessa classe, beleza? Vejamos aqui o texto que foi publicado em fevereiro de 68, Os Messias do Espiritismo. Muito embora esse artigo seja de fevereiro de 68, há aqui várias mensagens que foram escritas muito tempo antes. E é o caso dessa mensagem do Lacordaire, que foi escrita em 62. Aqui no início ele diz o seguinte: é dito que ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Como nós vimos, não há nada de muito novo nesse texto, a não ser a possibilidade de chamar esses espíritos de Cristos. Podeis chamá-los. Pergunta. Vejamos que Lacordaire deu margem para isso a partir da sua afirmação. A pergunta é: Allan Kardec pegou corda a partir dessa afirmação? Como assim, Rafael, pegar corda? O que é que eu quero dizer? Allan Kardec, a partir dessa afirmação e de outras semelhantes, ele parou para pensar, de repente seria interessante pegar a escala espírita, por exemplo, a partir dessa ideia de que há vários Cristos. Portanto, a partir desse entendimento, poderia-se, de repente, quem sabe, se Kardec fosse outro, atenção para a postura, se Kardec fosse outro mais entusiasmado, ele poderia muito bem começar a fazer uma série de perguntas em relação a esses espíritos, com o objetivo de quê? De, por exemplo, criar uma divisão. Ora, uma pessoa mais entusiasmada teria criado uma divisão lá entre os espíritos puros da escala espírita. Ele poderia fazer uma categorização, como muitas vezes nós encontramos os palestrantes e pessoas espíritas nos vídeos da internet fazer essa distinção. Há os espíritos puros, mas entre os espíritos puros há os espíritos crísticos. E como eu disse, afirmações desse tipo dão margem para especulações tais quais eles se reúnem no Sol, etc. A pergunta é: por que é que Allan Kardec não fez isso? Já que o Lacordaire fez referência aos Cristos, por que é que o Kardec não fez questão de investigar esse assunto? Quem sabe até, como eu disse, modificando a escala espírita a fim de que fosse feita uma divisão entre os espíritos puros. O motivo pelo qual ele não fez isso é o mesmo motivo pelo qual Kardec não saiu perguntando para os espíritos em relação às chamadas cidades espirituais. Como nós já explicamos em outras oportunidades, tentar compreender a realidade espiritual a partir das nossas ideias é uma perda de tempo que dá margem para bastante confusão, como nós estamos vendo hoje em dia no movimento espírita brasileiro, a partir das descrições do espírito André Luiz. Vejamos a total inutilidade relativa às nossas reflexões morais, a compreensão de fenômenos que nos escapam. Esse aqui é
o problema relativo ao mundo dos espíritos e as suas descrições. Esse é o problema relativo, em relação a esse tema, pensar a realidade dos espíritos puros. A realidade desses espíritos nos escapa por completo. Portanto, não faz nenhum sentido criar uma categorização entre os espíritos puros a partir do que o Lacordaire disse ou a partir do que o Emmanuel foi dizer muito tempo depois. Em relação a isso, deixa eu mostrar aqui um texto para que a gente pegue essa ideia. Olha só. Questões e problemas. Perfectibilidade dos espíritos. Artigo publicado em agosto de 66. Perguntaram nesse grupo por que é que os espíritos, uma vez chegados à condição de espíritos puros, por que é que eles não se igualam a Deus. Beleza? É feita aqui a resposta e aí Kardec faz uma observação. Presta a atenção nisso aqui, beleza? Observação. Se há um mistério insondável para o homem, é o princípio e o fim de todas as coisas. A visão do infinito lhe dá vertigem. Para compreendê-lo, são necessários conhecimentos e um desenvolvimento intelectual e moral que ele ainda está longe de possuir, malgrado o orgulho que o leva a julgar-se chegado ao topo da escala humana. Em relação a certas ideias, ele está na posição de uma criança que quisesse fazer cálculo diferencial e integral antes de saber as 4 operações. À medida que avançar para a perfeição, seus olhos abrir-se-ão à luz, e a névoa que os cobre se dissipará. Trabalhando seu melhoramento no presente, ele chegará mais cedo do que perdendo-se em conjecturas. O Kardec entendeu isso rapidamente. Portanto, ele não se deixou levar pelo entusiasmo, a fim de que as conjecturas, as especulações, fizessem com que ele perdesse de vista o objetivo da doutrina espírita, que é o nosso melhoramento. De maneira que pouco importa as organizações do mundo espiritual, pouco importa entender qual é a dinâmica do mundo dos espíritos a partir da sua realidade fluídica, como pretendem essas descrições, as descrições de André Luiz, etc. Kardec não se meteu nisso porque sabia da dificuldade de compreender fenômenos puramente espirituais. E por saber que essas conjecturas pouco importam para a nossa transformação moral. Da mesma forma, isso se aplica a esse entendimento relativo aos espíritos puros. É algo que está ali na nossa compreensão. Portanto, conjecturar em relação a categorias entre os espíritos puros é perda de tempo, é inútil. Sem contar que, ao se deixar levar por essas conjecturas, vejamos, se entra por um caminho místico que o Espiritismo, a obra kardeciana, pretendia exatamente superar, beleza? Então era isso que eu tinha para dizer em relação a esse tema. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!